O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pregaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilha com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide a seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-me um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e os que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, direto do nosso santuário Santo Antônio, a liturgia de hoje traz uma questão fundamental da nossa vida, a nossa existência e a nossa relação com Deus, ou seja, com a morte. Nós estamos caminhando numa visão escatológica, ou seja, do final dos tempos. Toda a liturgia nos aponta, então, algo muito profundo do nosso ser, das nossas relações humanas e as nossas relações com Deus, com aquilo que é fundamental da vida humana. A primeira leitura fala de algo fundamental, que é o desejo da sabedoria. Aquele que antecipa para conduzir a sua vida através da sabedoria. Mas que sabedoria é esta que o texto nos apresenta? Aquele que deseja tem a sabedoria, e a sabedoria antecipa aqueles que a desejam. É algo muito profundo na nossa existência, porque essa sabedoria é o próprio Deus, que vem em nosso auxílio, que vem fortalecer a nossa fraqueza humana. Sabedoria que quem conduz a sua vida assim tem uma existência diferente. Tem o quê? Tem valores fundamentais. Pauta a sua vida não só para as questões humanas, mas também com os valores divinos, ou seja, sagrados. A nossa existência humana, ela precisa ser iluminada pela sabedoria do Evangelho. Ou seja, o que nós trazemos no nosso interior, o que nós temos realmente de bom, ou o que nós trazemos para ser iluminado pela sabedoria que vem de Deus. É cada um de nós voltar-nos para o nosso interior, para a nossa vida interior. Nós vivemos numa sociedade, no mundo, que as pessoas correm demais, faz tantas coisas, mas não para meditar naquilo que é a nossa própria existência. Alguém que para pensar realmente qual é o fim último do homem. Quem sou eu diante de Deus? Quem eu sou diante dessa sociedade? Então são perguntas que mexem com o nosso interior. E só vai compreender isso quem consegue fazer o quê? Uma experiência de Deus. Que é o que nós vamos tratar no Evangelho.
Então é importante a gente compreender que Deus nos fez e tem uma ação de amor para cada um de nós, mas precisamos desejar o Senhor. O salmista de hoje fala que a nossa alma tem desejo de Deus e deseja o Deus vivo. Por que a nossa alma tem desejo de Deus? Por que todos nós, apesar das nossas dificuldades existenciais, a nossa alma busca sempre a Deus? Porque Ele nos criou. Toda criatura tem que voltar para o seu Criador. Portanto, a nossa alma tem desejo de Deus, porque de Deus nós saímos e para Deus vamos voltar. Porque de Deus saímos e para Deus temos um retorno, que é a nossa alma deseja a Deus. Porque o que acontece conosco? A nossa vida humana, a nossa vida biológica, quem nos deu foi nossos pais. A vida espiritual foi dada por Deus. A alma foi dada por Deus. Por isso a alma humana tem tanto desejo de voltar para Deus. Que é muitas vezes até uma oposição àquilo que a vida e a morte. Mas são duas realidades que nós vamos enfrentar de uma maneira ou de outra. Querendo ou não, compreendendo ou não. Que é o que nos ensina então a segunda leitura de hoje. São Paulo falando, olha, a respeito dos mortos, eu digo o seguinte: Cristo ressuscitou e nele levou todos nós. Com a sua morte na cruz, ele salvou toda a humanidade. Por isso, Deus vai trazer de volta cada um de nós do sono da morte para o sono da vida. Ou seja, contemplar Deus um dia face a face. Talvez o grande desafio do humano é lidar com os conflitos da própria existência. De compreender o sentido da vida no mais profundo do seu ser. E aqui é algo que a gente precisa meditar bastante. O evangelho de hoje traz esta experiência das jovens prudentes e imprudentes. O que mostra para nós esse texto? O que seria esse óleo que as prudentes conseguiram e as imprudentes não? Não trouxeram para a caminhada, para a vigilância, para entrar na núpcia do Cordeiro. Eu penso em algumas coisas fundamentais da nossa existência. Sem dúvida, é a prática do amor. O óleo da força, o óleo da compreensão, o óleo da fraternidade, o óleo do acolhimento, o óleo da tolerância, o óleo do perdão. Tudo isso nós trazemos. Só que muitas vezes a gente não tem essa experiência e como nós vamos lidar com isso? Lidar com os conflitos humanos, lidar com os conflitos existenciais, lidar com as questões afetivas, lidar com os conflitos, com as ideologias que o mundo hoje nos oferece. Realmente tem algum caminho importante. Qual que é o primeiro deles? Uma prática de meditação. Parar, fazer uma parada na vida. Parar um tempo para meditar as questões fundamentais da nossa própria existência. Nós temos medo de parar. Nós temos medo de fazer silêncio. E isso é meditação, não estou falando de reza ainda. Estou falando de você parar e se entender enquanto pessoa. Uma parada na nossa vida, momentos de oração diário, de uma meditação, leva cada um de nós a uma vida profunda de si mesmo, no conhecimento profundo de si mesmo, e superar as suas crises humanas e existenciais. Mas para isso nós precisamos parar, pelo menos 10, 15 minutos, meia hora diária. E desligar o celular e desligar tudo aquilo que te impede de olhar para si mesmo. Por que nós temos tanto medo de nós mesmos? Tanto medo de compreender o nosso interior. Gente, porque nós estamos cheios de coisas no nosso coração. Quando você para, tudo vem.
É um borbulhão de coisas, vindo. Fala assim, mas o que eu vou fazer com isso? Nada, não precisa fazer nada. Você realmente para na sua vida, faz um stop, para e pensa. Se não, no começo não precisa nem pensar muito, não, faz silêncio. Depois você vai perceber que essas coisas vão assentando, vão vindo, depois vai vir outras coisas, e com o tempo você vai conseguir simplesmente parar e ficar em silêncio. E aí, quem consegue fazer isso, já entra num grau de oração totalmente profundo. Porque a própria existência não vai ser mais barreira para pedir a sabedoria da primeira leitura que vem de Deus. Então eu penso assim que cada um de nós que conseguir fazer uma meditação da própria existência, parar e olhar para si mesmo, vai ser aqueles que vão vencer as dificuldades e os conflitos da vida. Pelo contrário, quem não consegue fazer uma parada na própria existência, quem não consegue realmente, só correndo uma hora, vem uma doença e faz você parar, querendo ou não. Um padre amigo meu, idoso, que foi meu diretor espiritual por 14 anos, ele dizia, filho, faça penitência voluntária, porque senão Deus providencia. Faça meditação voluntária, porque uma hora você vai parar, ou é por doença, ou é outras coisas, porque tem uma hora a gente para. E o organismo da gente dá sinais. Se a gente não para, a gente pifa. E muitas vezes não queremos isso. Mas temos que fazer uma parada na nossa vida. E chama meditação. Então vamos pensar nisso. Cada um organize a sua vida. Começa com um tempo menor e vai estendendo. Pelo menos 15 minutos. Vocês vão ver que é difícil, não é fácil não. Na vida religiosa a gente faz a média de uma hora por dia de meditação. No começo é difícil, depois se acostuma. Porque a gente quer fazer alguma coisa. Não, meditação não precisa fazer nada. Como eu falei para os meninos, assim, crianças, a gente tem que fazer meditação, né? Ele falou assim, a gente sente e faz assim, Falei, mais ou menos isso, né? Quer dizer, é parar mesmo. Então isso a gente precisa fazer na nossa vida. Pode achar um cantinho para você, achar um espaço na sua casa, e esse processo ele é individual. Você tem que fazer, você fortalece a sua vida, você de jovem, de família, de casal, tudo com a boa meditação na palavra de Deus. Porque aí nós podemos pensar na nossa existência, podemos pensar na nossa vida e a quem nós queremos servir. A Jesus Cristo, a sua igreja. Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Que a nossa existência seja um grande louvor a Deus sempre e acima de tudo, Ele possa nos abençoar e nos fortalecer. Assim seja. Assim seja.